Bom, turminha, como eu disse, a nossa primeira parte do nosso curso, eu vou falar um pouquinho sobre as massinhas, tá? A massa para artesanato, mais conhecida aí como massinha de EVA, que é assim que a gente apelidou ela, né? Olha só, a que eu utilizo aqui no ateliê é a da Léo Arte. Eu fiz teste com outras marcas já tem bastante tempo, mais ou menos acho que 1 ano e meio, talvez 2 anos, e eu não gostei muito. Então eu me adaptei, fiz teste com a da Léo Arte, adaptei muito bem aqui, ó, com a da Léo Arte, tá? Então, tudo que eu vou falando para vocês é com base aqui nessa daqui que eu tenho aqui no ateliê, tá bom? Outras marcas, então, eu não vou saber falar para vocês, não vou conseguir sanar a dúvida de vocês. Aí vai ter que ir fazendo testes aí, tá bom? Aqui, ó, eu tenho o pacote de 50 gramas e tenho o pacote de 250 gramas. Como aqui no ateliê eu utilizo muito, utilizo bastante. Então, para mim, compensa comprar esse pacotão assim, ó. Então, se você está começando agora, quer só iniciar, fazer um teste para saber se você gosta, se vai dar certo, eu recomendo, então, o pacote pequeno de 50 gramas, tá? Eu não tenho todas as cores aqui, eu tenho algumas cores, ó. Então, eu tenho aqui esse tom de bege, tenho o amarelo, eu tenho o vermelho, o lilás, o rosa e o branco. O que eu mais utilizo, que inclusive já está quase acabando, é o branco. Eu gosto muito de tingir, porque assim eu faço a minha cor, a minha própria cor, tá? Mas eu também gosto de ter as cores assim, ó, porque se eu precisar fazer algo que seja em grande quantidade e mais rápido de repente, eu não vou precisar, e seja essa cor, né? Eu não vou precisar mexer muita coisa aqui, tá? Então, assim, ó, mostrei para vocês aqui algumas cores, falei da marca que eu estou utilizando, e agora eu vou mostrar para você como é que eu coloco aqui, como é que eu deixo aqui quando eu estou trabalhando com várias cores, tá? Da massinha. Eu já deixei reservado aqui, ó, esse potinho aqui, que esse potinho, esse tapoeira aqui, eu já deixo quando eu vou começar a trabalhar, eu já pego ele porque eu sei que eu nunca vou utilizar uma cor só, né? Sempre são duas ou mais, né? Então, ó, eu fiz o seguinte, ela vem assim, ó, vou mostrar para você, ó. Quando você compra, agora vai fazer um pouquinho de barulhinho aí, né? Quando você compra o pacote, ó, a massinha vem assim, tá? Então, eu vou pegar um tanto aqui da massinha, ó. Vou tirar aqui do pacote. Eu já tirei as outras cores, tá? E para demonstrar aqui para você, agora eu preciso lacrar bem esse pacote aqui, porque a durabilidade dela é muito grande, mas você tem sempre que deixar bem fechadinho o pacote. E por que que eu trabalho com esse taporzinho aqui, ó, junto? Porque eu deixo aqui separadinho as cores que eu quero trabalhar, e daí o que que eu faço aqui, ó? Eu já deixo tampado, tá? Já deixo tampadinho assim para que ele não fique seco. Se eu deixar em temperatura ambiente, vai secar a minha massinha. E eu não quero isso, né? Então, eu deixei uma quantia aqui, ó, para vocês saberem. Aqui tem 4 gramas de massa. Aqui é só a massinha de EVA. Aqui não tem nada no meio dela ainda. Essa aqui é branca, tá? Do jeito que eu tirei a amarelinha do pacote, eu tirei a branca e coloquei aqui no cantinho. Aqui tem 4 gramas. 4 gramas é esse coraçãozinho meu aqui, ó. Tá vendo? Então, eu já deixei... Opa, deixei pingar uma sujeirinha aqui, ó. Já tirei. 4 gramas tem esse coraçãozinho aqui, tá? Então, eu já deixei aí para você mais ou menos ter uma base aí do que da quantidade de cada coisa que a gente vai utilizar, que a gente vai fazer, belezinha? Então, ó, eu vou reservar aqui e vou falar para você uma coisa, ó. Nós vamos tratar nessa aula aqui sobre a massa pura de EVA, tá? Nós vamos falar a massa com o biscuit, com a massa de biscuit, a massa de EVA com tinta,
a massa de EVA com a massa de EVA e a massa de EVA com o corante. Então, tudo isso nós vamos trabalhar aqui e agora, tá? Então, vamos começar pela massa com a massa. Então, eu tenho uma massinha amarela aqui, que eu tirei agora, e eu vou trabalhar ela, eu quero misturar ela com outra cor. Por exemplo, eu quero misturar com o branco. Então, eu tenho a massinha branca e eu quero colocar um pouquinho de amarelo nessa massinha branca. Então, eu venho aqui, ó, e tiro a quantidade que eu quiser. Aí, tirei uma quantidade, o que que eu faço? Tampo lá o meu potinho. Então, ó, eu coloquei um tantinho aqui, ó. Aí, você vai me falar assim, ah, mas qual é a quantidade que eu tenho que colocar? Depende da cor que você quer fazer. Ó, eu coloquei uma quantia aqui, ó, e ele ficou bem clarinho, tá vendo, ó? Um tom pastel, bem clarinho aqui, ó. Então, eu vou mostrar para você a cor que estava antes aqui, ó. E tudo isso que eu vou falando, essa daqui é a amarela original que eu tirei do pacote. E essa daqui é a branca, que eu coloquei um pouquinho de amarelo, tá? E por que que a gente decidiu fazer esse mini curso para vocês? Porque assim, ó, surgiram muitas e muitas e muitas dúvidas. Então, foram centenas de dúvidas, tá? Então, eu optei, conversei com a Cris Santos e a gente optou em fazer um curso do início para vocês, tá? Então, respondendo, sanando aí várias dúvidas. Eu nem vou colocar o nome de todo mundo aqui, porque são muitas meninas, tá? Eu recebi através dessas dúvidas, através do grupo da Cris Santos. O que que eu tô fazendo aqui enquanto eu tô falando com vocês? Eu tô sovando a minha massa, tá? Tô trabalhando a minha massa. Lembra que aqui eu tô trabalhando a massa com a massa, tá? Então, o que que aconteceu por conta das dúvidas, né? A Cris fez um grupo lá no Facebook. O grupo da Cris é Dicas Fofas Cris Santos. Vale lembrar o seguinte: procurou no Face, não encontrou? Corre lá, manda uma mensagem para mim e fala: Adriana, eu sou a. Fala seu nome para mim, se apresenta e fala para mim qual é a sua dúvida, o que você quer, tá? Você quer chegar no grupo, mas você não consegue, né? Então você me fala que eu te ajudo. Então aqui, ó, tô trabalhando a massinha, cor com cor, massinha com massinha. E tô trabalhando duas cores, tá? A cor da massinha, a branca com a amarelinha que eu coloquei aqui, né? Então, ó, vou trabalhando até qual é o ponto? Vou respondendo as mensagens aí, né? Qual é o ponto aí que eu tenho que dar dessa massinha? Quando a massinha ela começa a estourar, eu vou começar a puxar ela e ela vai estourar, tá? Então eu vou trabalhando, ó, começou já, ó, vou trabalhando com ela aqui um tempo, ó, vou chegar o mais próximo aí possível para você, ó, ela já começa a estourar, ela vai dividindo. Esse é o ponto da massa, tá? Quando eu pego ela no começo, que ela não está estourando, ela tá assim, ó. Quer ver? Ó, tá vendo? Ela não estoura. Ela até estourou um pouquinho, porque eu trabalhei um pouquinho essa branca aqui, para falar a verdade com vocês, tá? Para falar antes para vocês, tá? Então, aqui, ó, essa daqui, ela tá com mais umidade. Essa daqui, eu já trabalhei mais ela, tá bom? Por que que é importante esse processo de ir trabalhando a massinha? Esse processo é importante porque quando a gente coloca no molde, depois eu vou mostrar para você direitinho, quando a gente coloca no molde, ele vai sair com facilidade, né? Porque eu já trabalhei direitinho ela. E vai acontecer também de não rachar a massinha, que essa é a dúvida de bastante meninas. Então, essa massinha aqui já está trabalhada, eu vou reservar ela aqui dentro, ó, tá bom? Reservei. Agora, ó, deixa eu puxar aqui mais para você ver. Reservei, muito bem. Agora que eu já trabalhei essa massinha aí, a massa com a massa, nós vamos falar da massa com a massa de biscuit. Então, essa daqui, ó, agora eu vou pegar essa daqui. Essa daqui, ó, é uma massa de biscuit, não é a massinha de EVA. Porque já me perguntaram, Adriana, eu posso misturar a massa de biscuit com a massa de EVA?
Sim, você pode. E como é que você faz esse processo? Eu separei aqui, ó, a mesma proporção em peso. Então, eu peguei 4 gramas de massa de biscuit e tô colocando em 4 gramas de massa de EVA. Então, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou misturando as duas, ó, até eu conseguir incorporar totalmente uma na outra, tá? Vou mexendo, mexendo, trabalhando. Se aí me perguntaram assim, ó, ai, mas qual a necessidade de colocar a massa de biscuit na massa de EVA? Imagina que você quer uma peça que ela seja mais resistente, tá? Porque o biscuit, você sabe que o biscuit, ele fica bem resistente, né? A massinha de EVA, ela é bem maleável, ela é uma borrachinha mesmo, né? Já a massa de biscuit, ela tem a sua firmeza, depois de seca, ela fica bem mais firme, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei a massa de biscuit na massa rosa, na massa branca. Aí, eu não tinha a massa de biscuit branca aqui para fazer esse teste para você. Eu tinha rosa, então eu usei a rosa. Eu não tenho muito, tá? Eu não tenho grandes habilidades aí com a massa de biscuit. Eu só faço coisas assim pequenas, como botõezinhos, flores, sabe quando a gente quer fazer uma flor bem pequenininha, delicadinha? Então eu costumo fazer isso. Então se você precisa de uma peça que ela fique mais resistente, mais durinha, você pode fazer isso. Pode fazer direto só a massa de biscuit? Pode. Quer misturar a massa de biscuit na massa de EVA? Também pode. Aí você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando ela até você chegar naquele processo que ela quase vai estourar na sua mão. Como tem a massa de biscuit aqui na mão, na massa, ela não vai chegar naquele ponto que é igual a massa com massa, tá? Que é de estourar totalmente. Ela vai dando para você uma elasticidade muito boa, tá? Então, aqui, ó, para 4 gramas, eu já cheguei no ponto que eu quero aqui. Ela tá totalmente misturada, ó. Eu vou fazer uma bolinha aqui e vou dar uma esticadinha nela aqui para você ver. Aqui com a palma da minha mão mesmo, ó, eu misturei totalmente, então aqui, ó, não aparece mais o branco e nem o rosa sozinho. Aqui, então, nós temos a mistura dela, tá? Misturei aqui, aqui, então, ó, fica super gostoso, é mais maleável do que trabalhar com o biscuit sozinho, tá? Com a massinha de biscuit sozinho, então dá super certo. Então, essa era a dúvida. Pode misturar massa de EVA com massa de biscuit? Sim. Eu misturo meio a meio, a mesma proporção. Em peso, volto a dizer que eu separei 4 gramas de biscuit para 4 gramas de massa de EVA. Então, eu já trabalhei essa cor, vou trazer ela para cá. Agora, nós vamos falar sobre a massa de EVA com o corante. Então, eu vou pegar a branca. Dá para fazer com outra cor? Dá também. Mas, como eu falei para vocês, a que eu mais tenho o hábito de fazer essa mistura é na massinha branca, tá bom? Dá para você fazer sim a mistura. Então, eu vou usar aqui, ó, um pouquinho de corante. Qual é a proporção do corante que você tem que usar? A proporção é assim, ó. Quando você for fazer uma peça, você pensa aí, você precisa dela mais escura, mais clara? Como é? Vá colocando aos poucos. Eu tenho aqui, ó, uma colherinha. Sabe uma colherinha dessa de café? Então, eu pego assim, ó, uma pontinha. Você pode até pegar alguma coisa menor ainda, tá? Se você preferir aí. Então, eu pego assim uma pontinha. Essa cor que eu tô usando aqui, deixa eu fechar já o potinho para falar para você, ó. É cacau, tá? Lembra? O que lembra cacau? Chocolate, Páscoa, tá chegando, né? Ah, vale lembrar que eu estou gravando essa aula dia 13 de março de 2020. Estamos aí prestes a Páscoa, né? Chegando a pertinho da Páscoa. Vou falar a data aí para você saber, né? Porque depois, ficando nas redes sociais,
esse vídeo fica aí, né? Fica aí na internet e depois, às vezes, você não sabe qual é a data, né? Então, hoje é dia 13 de março de 2020 e está acontecendo agora também, melhor dizendo, uma promoção lá na loja da Cris Santos, dos moldes, tá? Essa promoção é a seguinte, tá com 15% de desconto nos moldes, mas vale lembrar que é agora que está acontecendo, entre os dias 12 e 15 de março de 2020. Depois dessa data, você aproveita só o curso, porque daí acabou o desconto, né? Então, se você está vendo agora, você tem uma chance tremenda de poder participar aí com o desconto. O desconto você vai colocar lá assim, ó, ADRI 15. Aí você vai ter 15% de desconto. ADRI 15, ADRI 15. Aí você vai ter desconto. Se você quer o desconto e tá perdida aí como utilizar, manda lá mensagem para mim, tá? No meu WhatsApp que eu te ajudo. Aí, ó, tá vendo que já começou a estourar aqui, ó? Quando você mistura o pó, o corante com a massinha, ela seca mais rápido. Então, você consegue o resultado de sovar a massa mais rapidinho aí, tá? Ela fica pronta mais rapidinho. Prontinho, já fiz essa parte, vou colocar lá dentro de novo. Por que que eu tenho que colocar lá dentro do potinho? Para que permaneça úmido, tá? A massinha fique úmida para que eu possa trabalhar no meu molde, tá bom? Então, ó, é importante ela ficar aqui dentro. Agora, a próxima coisa que a gente vai falar é sobre a tinta. A tinta, que tinta que eu utilizo aqui, ó? Se eu quiser colocar aqui, ó. Por que que eu tô dando todas essas opções para você? Porque pode ser que você não tenha o pó, pode ser que você não tenha as duas cores ou várias cores de EVA para sair misturando as massinhas, ou pode até ser que você não tenha, que você, melhor dizendo, que você tenha só a tinta. Então, a tinta, ó, eu vou chacoalhar ela aqui. Você pode colocar tanto a tinta PVA quanto a tinta acrílica aqui nesse processo, tá? Então, ó, eu vou utilizar a tinta acrílica. Essa cor que eu tô usando é um tom de, deixa eu ver, não sei ler. Não sei ler essa cor que é em inglês. É turquesa? Como que chama aqui? Acho que deve ser turquesa que tá escrito aqui, tá? É em inglês. A tinta é americana, então eu não sei falar. Muito bem. Eu vou colocar um pinguinho aqui, ó, de tinta. Você viu? Observa que é bem pouquinho que eu coloquei, tá? Então, aí eu vou fazendo o teste. Depois, se eu quiser colocar mais tinta, eu posso colocar mais tinta, tá? Então, nessa primeira aula do vídeo, do curso aqui, eu estou explicando tudinho para você sobre a massa de EVA e como é que a gente faz para colorir essa massa aí, tá? Então, eu coloquei um pouquinho, ó, de tinta aqui, ó, e se eu quiser colocar mais, esse é o momento, tá? Essa é a hora. E eu vou colocar mais um pinguinho aqui, ó. Mais um pinguinho e a gente vai sovando aqui a massa. Eu coloco antes de sovar a massa, porque se eu já trabalhar a massa, ela já tá num ponto de poder colocar no molde, e daí, se eu for colocar a tinta ou o corante depois, não vai ficar bacana. Então, eu já coloco no início. Tiro a massinha do pacote e já coloco o que eu quiser colocar nessa massinha, tá? A cor que eu quiser colocar. Lembra que a massinha vai durar muito tempo se ela ficar no pacote bem lacradinho, tá bom? Não vai esquecer disso. Abriu o pacote para tirar a quantidade que você quer, já fecha novamente para você não perder, tá bom? Então, aqui, ó, já trabalhei sempre que colocar a tinta PVA ou acrílica, de tecido nunca, tá? A tinta PVA ou acrílica e o pozinho, ó, ela vai chegar mais rápido aqui, ó. Ela vai estourar mais rápido, solver em menos tempo, tá bom? Então, assim, nós vamos concluir essa primeira parte do vídeo com as massinhas aqui, ó, tá bom? Então, aqui eu falei um pouquinho para você a respeito da massinha pura,
Falei da massinha, misturando massinha com massinha. Falei misturando a massinha com a massa de biscuit, que eu já esqueci qual que é, essa daqui. A massa com o corante e a massa com a tinta. Utilizei a tinta acrílica, pode ser a tinta PVA também, tá bom? No próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos falar sobre o molde de silicone, tá? Agora que sanamos todas as dúvidas de como fazer com a massa, como sovar a massa, trabalhar a massa, nós vamos falar sobre os moldes de silicone. Se mesmo com todas essas dicas, que eu falei para você, ficar alguma dúvida ainda sobre essa aula, você manda mensagem para mim que eu te ajudo, tá? Lá nas redes sociais, eu vou colocar em vários lugares, então tá assim, ó. No grupo vou colocar no mini curso gratuito para professores, que é o meu grupo. Dicas Cris Santos, que é o grupo da Cris. Adriana Jimenez Artesã e Cris Santos, que é o nosso perfil. Depois, na página Artes em EVA e Cursos Online, by Adriana Jimenez. E vou colocar na página da Cris também. Lá no Insta, nós vamos tentar colocar no Insta, tá? Porque o Insta, ele é um pouquinho mais chato, né? Com relação a vídeos longos. Então, nós vamos tentar Artes em EVA e Cursos Online, by Adriana Jimenez. E no Insta da Cris, Cris Santos. No YouTube, também, Artes em EVA e no canal da Cris, tá? Cris Santos Moldes de Silicone. E agora eu vou limpar a minha bancada e volto com o molde aqui para falar um pouquinho para você, tá bom? Aguenta aí que eu já sigo rapidinho com a próxima aula. Beijinho!